Esse é um texto, certamente está entre os mais mal interpretados da Escritura. É o texto onde Jesus fala de uma mulher que na sinagoga vai à frente, essa mulher é viúva, e deposita 2 moedas. Essas 2 moedas aqui são 2 moedas romanas, não valiam muita coisa, eram 2 moedas quase que insignificantes. E Jesus fala dessa mulher quando ela se achega ao gasofilácio, ou a casa, ou a caixa, perdão, das ofertas. E Jesus fala que ela deu mais do que todo mundo. Muita gente acha que Jesus está elogiando essa mulher. E o que eu ouço geralmente é o seguinte: aqueles que leem esse texto e tentam aplicá-lo à realidade. Está vendo? Essa mulher deu tudo que tinha. Ela foi com fé, depositou, e Jesus falou que ela fez a maior oferta. Então você tem que dar tudo que tem, você precisa fazer um ato de fé. Bom, é isso que nós escutamos geralmente quando alguém lê o texto da viúva pobre. Mas será mesmo que é isso que o texto está falando? Será que de fato Marcos capítulo 12, a partir do verso 41, fala sobre isso? Será que Jesus está elogiando essa mulher e colocando essa mulher como alguém que é um padrão para dar ofertas, não é? Ele está dizendo que nós também temos que dar tudo, é isso? Penso que não. O que Jesus está dizendo aqui, o que Jesus está mostrando, não é um elogio, embora a ação dessa mulher seja uma ação louvável. Ela está sim agindo com fé, ela está agindo de todo o coração. Nós não podemos dizer que ela não está fazendo algo de coração sincero, absolutamente. Mas o texto não fala disso. Então nós não podemos nem criar juízo sobre o coração dessa mulher, não é? Nós não podemos dizer o que ia no seu coração. Até porque o fato do texto não é esse. Jesus não está elogiando essa mulher. Jesus está denunciando a igreja. Jesus está denunciando os fariseus. Jesus, diz o texto, sentou-se perto da caixa das ofertas do templo. Ficou observando o povo colocar dinheiro. E os ricos contribuíam com grandes quantias. Veja, os ricos contribuíam com grandes quantias. E o texto diz que essa mulher pobre colocou as 2 moedas pequenas. Jesus faz questão de dizer que as moedas eram pequenas. E ele vai dizer, ela colocou mais do que todo mundo. Bom, está claro que Jesus não está falando que aquela mulher ofertou mais do que todos em quantidade. Claro que não é isso. 2 moedas daquela mulher não podia fazer frente às ofertas que sobejavam ali daqueles ricos, daqueles homens ricos. O que Jesus está mostrando para aquelas pessoas é o seguinte: essa mulher entrou aqui, deu tudo o que tinha, vocês também entraram, ofertaram, só que quando vocês forem para casa, vocês ainda terão com o que comer, com o que vestir. E essa mulher deu tudo, está indo para casa sem nada. Jesus então está denunciando a indiferença daqueles homens. Jesus está denunciando a falta de interesse daquelas pessoas por aquela viúva. Jesus está mostrando, será que vocês não estão enxergando que vocês dão aquilo ou daquilo que vocês têm e ainda fica para vocês alguma coisa, mas essa mulher está indo embora sem nada? Será que vocês não estão percebendo isso? Veja, o que Jesus está mostrando, querido ouvinte, não é outra coisa senão a avareza da religião.
É isso que acontece hoje também muitas vezes, porque o mais importante nos cultos de Mamon é que alguém oferte tudo que tenha. E não importa se essa pessoa tem com o que comer depois, não importa se essa pessoa tem com o que pagar as contas, desde que ela dê tudo na igreja, desde que ela derrame tudo no altar em nome de uma fé que é muito mais estimulada pelo sentimento do fariseu do que necessariamente pelo desejo do coração de quem oferta. Desde que ela deixe tudo lá, está tudo certo. Desde que a obra continue, está tudo certo. Desde que os cofres da igreja estejam lotados de dinheiro, não faz mal se a viúva não tiver nada. Esse é o sentimento de um coração religioso, de fariseu. E Jesus está dizendo aqui, essa mulher depositou na caixa mais do que todo mundo, porque Jesus não está falando de quantidade, Jesus está falando de proporcionalidade. Essa mulher, proporcionalmente, está dando mais do que todo mundo e vocês não estão percebendo. De uma outra maneira, Jesus poderia estar dizendo para eles, vocês não estão reparando que no meio de vocês tem gente que volta do culto e está morrendo de fome? Vocês não estão vendo que essas mulheres precisam ser assistidas pela igreja ao invés de serem assaltadas pela igreja em nome da fé? Eu poderia ouvir, certamente, ou imaginar Jesus dando uma dura repreensão para aqueles homens. Aqueles homens que iam, sim, à casa das viúvas, tirar tudo que aquelas mulheres ainda possuíam. Veja, Jesus está dizendo aqui algo que em versículos anteriores ele já tinha denunciado. E só para que você entenda, eu estou lendo Marcos capítulo 12, a partir do 41, mas eu quero voltar um pouquinho no contexto do texto para que você entenda. O texto diz assim, a partir do verso 38, Jesus também ensinou, cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas, de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, diz o texto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Aí o texto continua. Jesus sentou-se perto da caixa das ofertas do templo, observando o povo colocar dinheiro, e o texto continua. Ou seja, antes do texto da viúva pobre, Jesus estava criticando exatamente os fariseus por fazerem aquilo que estava acontecendo no templo. As viúvas então iam para os cultos e os fariseus começavam as reuniões fazendo uma oração, outra oração, mais uma oração, e por conta ali do pretexto de uma oração e outra, vai tirando o que a viúva tem, vai tirando o que o pobre tem, vai tirando o que está no bolso da congregação. Não é isso que acontece hoje também? Será que as ofertas hoje voltaram a ser indulgências? Será que o apelo e a conquista da reforma protestante não está sendo colocado de lado, porque foi exatamente isso, que a salvação é pela graça, a salvação não é pela conquista humana, não é pela oferta, não é por aquilo que eu posso dar, mas é pela graça de Jesus? Isso também acontece hoje. A graça está sendo sucateada, está sendo barateada. Há muitos, queridos, que estão completamente desligados das necessidades do outro. E nós vemos, infelizmente, um festival de reuniões contra o Evangelho da graça. E aqui, perceba que há
um texto que é correlato de Marcos capítulo 12, que é o texto de Lucas capítulo 21. Lucas cita a mesma coisa. Ele cita a oferta da viúva. Lá em Lucas 21, você pode anotar depois para ler. E o texto diz, lá no verso 3, eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, eles deram a parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Aí continua, Lucas registra o seguinte, Lucas registra a saída do culto. Veja o verso 5. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse, virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Agora veja bem, Jesus tinha acabado de dar um sermão mostrando o quanto aquela mulher estava numa vulnerabilidade absurda. A igreja não estava vendo isso, estava ignorando isso. Jesus dá uma palavra dura, faz uma denúncia no culto, e quando eles saem do culto, qual é o assunto? Nossa, olha que pedras bonitas do templo. Veja o que nós conseguimos fazer com as doações que nós levantamos. Querido, querida, infelizmente, na maioria das vezes, é muito mais fácil você conseguir levantar recursos para construir paredes do que para ajudar pessoas. E eu quero abrir aqui um parêntese. Igreja não é ONG. Igreja, ela pode suprir aqui e ali alguma emergência, pode sim ajudar aqueles que estão em grande dificuldade e deve fazer isso. Mas o maior papel da igreja é a mensagem que tanto ricos e pobres necessitam, é pregar o evangelho. Portanto, eu não sou adepto de maneira nenhuma de que a igreja se transforme numa ONG, que se transforme muito mais num conglomerado do terceiro setor do que uma agência de pregação da palavra. Eu estou fora disso, absolutamente. Porém, ainda assim, entendo que é muito mais comum e muito mais fácil que nós vejamos igrejas construindo, buscando recursos para levantar paredes do que para ajudar pessoas. Porque levantar paredes, fazer templos, isso gera senso de pertencimento. Mas que senso geraria ajudar alguém que ninguém está vendo? Não é verdade? O coração humano está nessa condição e nós precisamos pedir a Deus arrependimento. Pedir a Deus que de fato encha o nosso coração com aquilo que interessa a Deus. Um outro parêntese que é importante dizer é que não é nada mal e nada ruim que a igreja tenha o seu templo para cultuar e tenha um templo decente, que as pessoas possam ser bem recebidas, bem acolhidas, não há problema algum. E cada igreja vai ter aí o espaço que lhe for proporcional, que lhe for útil, não é? Dentro daquilo que lhe for possível. Porém, meu irmão, minha irmã, querida e querido ouvinte, mais importante que o templo é a igreja de Jesus. Mais importante que paredes são pessoas, assim como mais importante que uma casa é a família. Portanto, nós precisamos estar atentos, de fato, se o sentimento que temos depois de um culto, depois de um momento juntos como igreja, se é de fato o sentimento que Jesus deseja que tenhamos, porque os discípulos saíram daquela reunião, ou as pessoas que frequentaram aquela reunião, e o assunto não era a mensagem que Jesus tinha pregado, tinha dito, tinha falado, mas a mensagem, o assunto era sobre a beleza do templo, a beleza das pedras. Veja o que nós conseguimos com as nossas doações. Nós precisamos
queridos, queridas, prestar muita atenção naquilo que o nosso coração tem como prioridade, tem como primazia. Nós não podemos jamais, em nome de uma interpretação errada de um texto bíblico, levar pessoas a fazer aquilo que elas não podem, dar aquilo que elas não têm, oferecer aquilo que Deus não oferece, cobrar espécies até de indulgência às pessoas para que elas sejam salvas, abençoadas. E nós vemos isso aí à torta e à direita o tempo inteiro. Este texto aqui parece-nos uma foto 3x4 da igreja atual, da igreja brasileira. E a igreja precisa se arrepender, porque enquanto ela está preocupada com a sua estrutura física, há pessoas que morrem tão perto. Jesus está falando também